Fala, concurseiro e concurseira! Aqui é mais um vídeo do Inteligência Concursos e hoje vamos falar em como você pode ser aprovado em qualquer concurso público. Me chamo Felipe, fui aprovado em diversos concursos públicos e atualmente sigo na carreira militar e decidi fazer esse vídeo hoje para te explicar como eu fiz para ser aprovado depois de tentar várias vezes e por muitos anos, tendo diversos fracassos ao decorrer desse caminho. Então fique até o final desse vídeo para descobrir o que eu fiz para ser aprovado. Tudo começou quando eu ainda estava no ensino médio, mais precisamente no último ano do ensino médio. Todos meus colegas já sabiam o que iam fazer assim que terminasse o ensino médio, e eu estava, como sempre, perdido. Um belo dia, estávamos caminhando, voltando da escola, e iniciamos uma conversa que mudou a minha vida. Estávamos falando sobre o que cada um ia fazer assim que terminasse o ensino médio. Uns queriam ser médico, outros queriam ser advogado, e por aí vai. Aquela empolgação, todos felizes, já sentindo-se realizados. Até que chegou a vez de um colega nosso chamado Pedro falar. E foi nesse momento que Pedro disse a verdade que todos nós não queríamos ouvir. Então Pedro disse que não tinha capacidade ainda para escolher o rumo do seu futuro e que para chegar a tal ponto precisaria primeiro ser independente financeiramente e só assim escolher o que queria ser e fazer da vida. Mas sabia que tudo o que ele precisaria no momento era de um trabalho e nada mais. Essa verdade foi matadora para todos nós. Nesse momento, todos ficamos em silêncio. Foi aí que demos conta que tínhamos escolhido rumos que levavam a uma vida estável e com remunerações altíssimas. Nesse momento, demos conta que não queríamos ser médico ou juiz, mas receber a remuneração e a estabilidade que essas profissões possibilitavam. E foi nesse momento que eu tive a certeza do que eu queria para a minha vida. Ou seja, eu sabia que não tinha ainda ideia do que eu queria fazer, mas sabia que assim que terminasse o ensino médio, eu ia procurar uma coisa que me proporcionasse uma qualidade de vida e uma estabilidade financeira. E foi nesse contexto que eu encontrei o concurso público. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a minha aprovação? Pois bem, assim como você, eu também pensava que tais situações não têm conexão com a aprovação em concurso público, até que eu entendi três pilares da aprovação. E nesse vídeo eu vou te explicar quais são eles e como usá-los para ser aprovado em qualquer concurso público. Bom, o primeiro pilar se chama propósito, e aqui vai uma consideração. Muitas pessoas confundem propósito com sonhos, e são algo totalmente diferente. Sonhos nunca viram realidade, se não forem geridos, mas propósitos viram projetos e projetos realizam sonhos. Então, o primeiro pilar para ser aprovado é ter propósito, ou seja, tenha um propósito no que você está fazendo. Muitas pessoas confundem o propósito com os sonhos, pensando que eles têm que estar alinhados, mas necessariamente o seu propósito não tem que estar ligado com os seus sonhos. Ele pode ser o meio termo para que você alcance os seus sonhos. Então, qual era o meu propósito? O meu propósito era que assim que eu terminasse o ensino médio, eu queria ter estabilidade financeira, era ter uma condição de vida adequada, era ter dinheiro para poder viajar, para ter uma qualidade de vida que me proporcionasse conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas e poder encontrar o que eu queria fazer da minha vida. E foi nesse contexto que eu comecei a estudar sobre o concurso público. E eu comecei a entender como é que funciona esse mecanismo. E foi aí que eu tive que encaixar o meu segundo pilar. Então, o primeiro pilar é propósito. Você tem que ter o seu propósito. O que você busca no concurso público. É um sonho de ser policial federal? É um sonho de ser auditor da Receita Federal? É um sonho de ter estabilidade financeira? Ou seja, ter um cargo de respeito, onde você vai ganhar uma remuneração legal? Então, se esse é o seu propósito, busque por ele. Isso é um dos seus propósitos no concurso público. E por que você precisa de um propósito? Porque se você não tiver um propósito, você não vai conseguir ir para frente. Ou seja, você não vai conseguir realizar. Você vai desistir na primeira vez que der errado. Então, por isso que eu estou frisando justamente no propósito. Ou seja,
porque a partir do momento que você desenvolve o seu propósito, do que você quer alcançar, ou seja, se é o sonho de ser policial rodoviário federal, você está pronto para errar várias vezes até acertar. Se você olhar na história da humanidade, sempre foi assim. Todos que tiveram propósito foram aprovados e realizaram grandes coisas. Um exemplo disso é Thomas Edison. Mesmo após fracassar 1.200 vezes, não desistiu e criou a lâmpada. Então, o seu propósito era ter estabilidade financeira? Ótimo, busque por isso. Eu vou te falar como eu fiz, não foi como um monte de concurseiro Nutelas, mirando em concursos altos, com remunerações acima de 10 e de 15 mil, como auditor fiscal da Receita Federal. Eu não fui atrás desses cargos porque eu sabia que não era o que eu precisava e não tinha capacidade no momento. Eu tinha apenas 8 anos, não era necessário eu ganhar essa remuneração, porque eu nem tinha capacidade para gerir essa quantidade de dinheiro. Então eu queria um cargo que me proporcionasse um maior tempo livre para descobrir o que eu queria fazer na vida e ao mesmo tempo a qualidade da minha vida, ou seja, a qualidade de vida que eu queria ter. Foi aí que eu comecei a estudar sobre a carreira militar, me interessei e comecei a gostar dessa área. E foi aí que eu iniciei o meu segundo pilar. O segundo pilar é o projeto, ou seja, o propósito é o primeiro pilar. Você tem que ter o propósito que você quer no concurso público. É ser policial militar? Beleza, vai buscar por isso. É ter uma estabilidade financeira? Tudo bem, agora eu vou buscar por essa estabilidade. Como eu faço isso? Através do seu projeto. Agora você vai ter o seu projeto, ou seja, o que você precisa fazer para chegar, para conquistar o propósito. O que você precisa fazer para ser aprovado. O meu projeto era escolher o curso que eu queria fazer e a partir desse momento montar as ferramentas que seriam necessárias para a minha aprovação. Então eu sabia que eu queria o cargo da carreira militar e sabia que o meu primeiro concurso cobrava as matérias de português, matemática, raciocínio lógico, informática, ou seja, caía também um pouco de biologia, caía um pouco de direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processo penal. E a partir disso eu entendi qual era o meu projeto. Eu teria que montar um cronograma para que eu pudesse estudar cada matéria de acordo com o seu tempo. Então eu já sabia o que eu tinha que estudar, que eram essas matérias, e agora eu teria que desenvolver a forma de estudar cada uma delas. Então eu já sabia o que eu tinha que estudar, ou seja, cada matéria que eu teria que estudar, e agora eu só ia buscar a forma de estudar cada matéria, ou seja, a forma como cada matéria era cobrada, eu ia estudar aquela matéria. Ou seja, se na parte de português era cobrado interpretação de texto, ortografia, acentuação, uso de regência, de crase, então eu teria que aprender essas coisas e saber como eu cobrava cada um desses assuntos para poder me adaptar à a prova que eu ia fazer. Então já sabia que eu tinha essas matérias em mãos para estudar, mas agora eu não sabia como estudá-las, não sabia como eram cobradas e não sabia o que cada matéria buscava estudar dentro da sua aplicação no concurso. Ou seja, foi aí que eu encontrei o terceiro pilar. Então, eu já tinha o meu propósito, tinha o meu projeto, que eram as matérias que eu teria que estudar, ou seja, os conteúdos que eu teria que estudar para aquela prova, e agora eu teria que ter o meu terceiro pilar, que ou seja, o terceiro pilar para aprovação no concurso público se resume em técnicas de absorção e entendimento do conteúdo do concurso público. Muitas pessoas pensam que concurso público é fácil e para passar é só ficar sentado na cadeira, abrir um livro de português, ler e pronto. E por isso que não passam. É justamente esse pilar que é o mais importante. E por ser o pilar mais importante, muitos não são aprovados, porque eles não dão o devido valor a esse pilar. E esse pilar ele vai se desdobrar em três eixos: o eixo emocional, o eixo financeiro e o eixo técnico. Eu vou falar sobre cada um desses eixos para que você entenda basicamente como aplicá-los na sua vida para ter sua aprovação. O primeiro é o seu emocional. A partir do momento que você escolhe a sua carreira, você agora começa a tratar o seu emocional para essa carreira. Por exemplo, vamos supor que você queira o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. O que você quer é um cargo de alto nível. Tem que ter um preparo de início para estudar para esse cargo. E para isso, você tem que tratar as suas áreas emocionais que podem te afetar
no estudo desse concurso, a sua ansiedade, porque é um cargo que não tem concurso todo ano, inclusive já tem muito tempo que não tem concurso para auditor fiscal da Receita Federal, então é um cargo que vai demorar muito para vir e quando vir tem pouco tempo para estudar. Então você já tem que fazer um projeto desde já, começando a estudar para o concurso. Ou seja, você tem que preparar uma forma para quando o concurso chegar você esteja preparado. Mas para isso você tem que ter paciência, controle emocional da sua ansiedade e controle psicológico para lidar com o tempo de espera e a quantidade de matérias que esse concurso cobra. Porque esse concurso cobra muitas matérias. Se eu não me engano, são mais de 14 matérias. Você tem que estudar para o cargo de auditor fiscal. Então, são muitas matérias. Um tempo muito grande entre um concurso e outro. Então, você vai lidar aí com efeitos psicológicos, como emocional, ansiedade, estresse, para esse tipo de concurso. Então, você tem que estar preparado emocionalmente para esse tipo de concurso. Isso se aplica para todo concurso que você for fazer. Se o seu concurso tem provas todos os anos, então você já sabe que todo ano você vai ter a oportunidade de fazer esse concurso. Então aí você já trata um pouco mais da parte financeira ou da parte técnica que pode estar atrapalhando para ser aprovado nesse concurso. E já não é tanto emocional, porque o concurso relativamente não tem um tempo tão grande. O segundo eixo é o financeiro, ou seja, financeiramente você está preparado para estudar 5, 4, 3 anos ou mais para ser, por exemplo, auditor fiscal da Receita Federal? Ou seja, você tem uma condição financeira que proporcione estudar para esse cargo durante esse tempo? O cuidado emocional, na minha opinião, representa 40% da sua aprovação. E os outros 60% vão ser 30% exclusivamente para esse lado financeiro. Ou seja, então a parte financeira ela é fundamental. Eu preciso necessariamente ter, para me manter estudando, uma quantia de dinheiro que me proporcione é, ficar tranquilo nesse período. Por exemplo, muitos concurseiros que eu ajudo por aí, eles acabam analisando o concurso que eles querem fazer e se preparam financeiramente para isso. Uns querem Polícia Rodoviária Federal, então relativamente eles trabalham, estudam aí no período de um ano e meio, vai juntando dinheiro. E aí no último ano, que é o ano que o concurso deles vão chegar, eles acabam abrindo mão do trabalho e só estudam. Então aí você tem uma pessoa que se preparou um ano e meio financeiramente para nesse período encerrar e começar só a estudar para o concurso que ele quer. Então aí você tem uma pessoa que está financeiramente tranquila para esse concurso. E isso conta muito na hora da aprovação. Então você tem que basicamente ter o seu custo mensal contado aí em um período de 12 meses. Então, 12 meses. Qual é o seu custo? Se o custo, por exemplo, é R$ 1.000 por mês, então você sabe que você tem que ter R$ 12.000 para você poder ficar parado um ano todinho só estudando. Ou seja, de forma tranquila, sem se preocupar com nada. Então, primeiro você faz o seu controle, né, financeiro, estabelecendo quanto você vai precisar para parar um tempo de trabalhar e só estudar, focando no seu concurso. E aí tem um terceiro pilar. O terceiro pilar se resume na técnica. E esse aqui é o que pega muito concurseiro antigo, que já está estudando há muito tempo e não consegue passar. E muitas pessoas falam, fulano não foi aprovado. Eu vou lá perguntar a fulano como ele fez para ser aprovado. E a pergunta não deveria ser essa. Quando você encontrar alguém que foi aprovado, nunca pergunte o que ele fez para ser aprovado. Pergunte a forma como ele fez. Ou seja, pergunte as técnicas que ele usou para ser aprovado. Porque é aí que está o mais importante. Então, eu vou te dar essa dica que vale ouro. Se você colocar isso em prática e aplicar de forma correta, você vai ser aprovado em qualquer concurso. Então, aprenda o seguinte: cada pessoa tem uma forma diferente de estudar, mas o seu cérebro ele funciona em teoria da mesma forma. O seu cérebro ele absorve a informação de uma forma igual, mas por caminhos diferentes. Ou seja, a forma como o seu cérebro vai armazenar a informação é a mesma. Da mesma forma da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Ou seja, mas para que essa
transfusão da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, em cada ser humano ela funciona de uma forma diferente. E aí que está o terceiro pilar. Então, é a técnica que vai te levar à perfeição nos estudos. A técnica que é aquela prática excessiva que você vai realizar em se aprimorar até chegar à perfeição. E aqui vai a dica de ouro, que vai te fazer ser aprovado no concurso. Depois que você cuidou do emocional, do financeiro, a parte técnica é a mais demorada, mas é aquela que depois que você acerta, já foi. Então, o terceiro pilar é o mais importante. É a técnica que vai te levar à perfeição nos estudos, que vai te proporcionar a aprovação. Ou seja, então aqui vai a dica de ouro, que vai te fazer ser aprovado em qualquer concurso. Depois que você cuidou do emocional, do financeiro, a parte técnica é a mais demorada, pessoal. Mas é aquela que depois que você acerta já foi. Então, assim que você pega o ritmo de estudo, a técnica correta que funciona para você, qualquer concurso que chegar, você só vai ter que adaptar o seu estudo para aquelas novas matérias e você será aprovado da mesma forma. Essa receita que você vai criar vai funcionar para você, vai te fazer ser aprovado em qualquer concurso. Eu, quando comecei a estudar, tinha muitas dificuldades em português, informática, e eram as matérias relativamente mais cobradas em qualquer concurso. Então eu tinha agora uma dificuldade, que era como aprender português e informática. Então, o que eu fiz para aprender as matérias, eu comecei a estudar técnicas que me proporcionassem aprender de forma mais clara e de uma forma mais precisa e lógica aquele conteúdo. E, obviamente, de uma forma mais rápida, que me proporcionasse uma qualidade de estudo melhor. Então, o concurso ele é sempre uma corrida contra o tempo. Então, você tem que aliar a sua técnica com a quantidade de tempo que você tem de estudo. Então, quando eu fui estudando sobre o concurso e fui aprendendo mais e fui desenvolvendo as técnicas, eu fui aprimorando cada uma delas para que me tomasse menos tempo possível e eu conseguisse estudar cada vez mais em um curto período de tempo. Porque o segredo não está na quantidade, mas na qualidade com que você estuda. Porque você não sabe exatamente quando o edital vai sair. Então você tem que ter uma qualidade de estudo adequada que te proporcione estar preparado para qualquer momento que o edital sair, você esteja pronto. Então, qual é a técnica para passar em concurso público? Bom, a primeira técnica é muito simples. Quando você encontrar qualquer pessoa Quando você encontrar qualquer pessoa que foi aprovada em concurso público, não pergunte a ela o que ela fez para ser aprovada, mas pergunte a ela quais as técnicas ela usou para ser aprovada. E aí vai a dica de ouro. Existem sim técnicas que são aplicáveis a qualquer pessoa, que pode fazer compreender o assunto de uma vez por todas e te fazer ser aprovado. Ou seja, fulano estuda para o PDF. Eu não consigo estudar para o PDF. Talvez a técnica que fulano usa na leitura do PDF você não usa. E por isso, quando você lê o PDF, você não entendeu. E na sua cabeça você não consegue estudar como fulano estuda. Mas a realidade não é essa. A realidade é que você não aplica a técnica que fulano estuda. Ou que você não aplicou outras técnicas que te proporcione uma absorção maior de conteúdo lendo o PDF, por exemplo. E foi pensando nisso, concurseiro, que eu preparei para você um material para você estar podendo aplicar essas técnicas que são testadas e comprovadas cientificamente. Então, existem sim técnicas que te ajudam a aprender melhor e essas técnicas vão te ajudar a ser aprovado no concurso público. E por isso eu vou deixar um link para você na descrição do vídeo para você dar uma olhada e poder estudar um pouco mais sobre isso. Vale muito a pena você investir um pouco na sua educação, investir em você. O melhor investimento é aquele que você investe em você. Então, por isso, eu vou deixar o link na descrição para você saber como é fácil ser aprovado. Descubra como realmente você pode mudar a sua vida. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.